Elisete Emerim. Amém. Na participação, Luiz André Alameda. Pai do Senhor, meus irmãos, nesta manhã que Deus venha abençoar cada um. Neste momento também a nossos irmãos da nossa live, pelo Facebook do Movane, que Deus venha abençoar cada um que neste momento estiver adentrando conosco. Lição de número 13, última lição do nosso trimestre, tema a fidelidade de Deus. O texto áureo nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A verdade prática: em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe, para quem não possui a nossa lição, Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20. Estou em casa, quiser acompanhar com a Bíblia Sagrada, Filipenses 4, 10 ao 20, diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar estar abatido e seja como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem e tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Nos colocamos de pé neste momento, vamos fazer uma oração. Já passaram para o nosso professor desta manhã, que será o nosso pastor Edson Claudinho. Vamos orar? Oramos. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, te agradecemos, Jesus, por mais esta manhã abençoada, rica, que o Senhor nos proporciona de estar na tua casa. Deus, neste momento teu filho, nosso pastor, estará nos lecionando a lição. Usa-o como já tens usado outras vezes. As tuas filhas, os teus filhos que já estão nesta manhã no templo, que estão ao vivo conosco também pelas redes sociais, que estarão assistindo, participando conosco, Deus, que o Senhor venha ser, ó Deus, abençoar cada um nesta manhã, Pai, colocando tudo nas tuas mãos e te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Pastor Edson, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, podem tomar assento. Glória a Deus a todos os nossos irmãos que estão nos seguindo via online. Que Deus os abençoe nesta manhã e que Deus nos torne próspero esta nossa escola bíblica dominical. Amém? Nós vamos falar desta manhã sobre aquilo que normalmente todo crente já sabe,
que é a fidelidade de Deus. Falar em fidelidade, às vezes eu olho nos carros e eu vejo assim uma expressão que diz assim, ó, Deus é fiel, né? De vez em quando a gente vê nos carros assim, Deus é fiel. E eu também já vi alguns um pouquinho mais atrevidos, que diz assim, ó, Deus é fiel, e você? Né? Então, não existe dúvida, pelo menos eu acredito que todos aqueles que já experimentaram do poder de Deus, da graça de Deus, do que é viver uma vida em Deus, eu não tenho dúvida que estas pessoas, elas acreditem em Deus. Eu acredito que elas têm confiança na fidelidade de Deus, né? Mesmo que em alguns momentos da vida, e nós vamos falar aqui nessa manhã, a gente possa parecer que está só, sente aquela impressão de que Deus nos abandonou. Mesmo nessas horas, a gente acaba reconhecendo, após a crise, de que Deus não nos deixou só, simplesmente Ele permitiu passarmos por essa situação para que pudéssemos amadurecer na fé. Amém? Por quê? Porque Deus trabalha em prol da nossa fé. Porque Deus luta para que a nossa fé seja cada vez maior. Porque sem fé, primeiro, é impossível agradar a Deus. Segundo, nós não poderemos ser salvos se nós não tivermos fé. Porque a salvação é por meio da fé. Amém? Então, quando eu passo por certas dificuldades, e a gente vai ver aqui, por exemplo, um considerado o maior apóstolo, o maior homem de Deus do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, a gente vai ver todas as lutas, tribulações, dificuldades, momentos difíceis que ele passou, e que em dados momentos até ficou a impressão de que Deus o havia esquecido. Então a gente vai ver que todos esses pontos que nós passamos na nossa vida é para provar a nossa fé. Esse é o primeiro ponto importante. Provar a nossa fé não, para nos dar mais fé, para acrescentar a nossa fé. Por conta disso, porque sem fé a gente não agrada a Deus, sem fé a gente não consegue ir no arrebatamento da igreja, certo? Segundo, é para provar o desejo de nós querermos ir ao céu. As lutas, as dificuldades, elas vêm também para provar se eu estou aqui porque eu tenho interesse de algo de Deus, ou se não é por um mero momento, uma aflição passageira, uma falta de comida na mesa, por interesse de um emprego melhor, alguma coisa dessa natureza. Então, a prova, a dificuldade, a angústia, a luta, ela vem para provar se eu estou aqui com propósito, ou se eu estou aqui porque dizem que aqui é bom, porque dizem que aqui é o caminho, porque dizem que eu estando aqui eu estou com a vida garantida. Entenderam? Vocês lembram daquela situação em que Jesus multiplicou o pão? Tinha quantas pessoas mesmo? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns dizem que chegava a ter quase 20.000 pessoas. E de repente, logo em seguida, Jesus começa a trazer as doutrinas, a dizer o porquê eles estavam ali, qual a finalidade. E aí as pessoas começaram a ver que não era só comer pão, que tinha outro lado. Então aí eles começaram a se retirar, e foram saindo, e quando Jesus deu por conta, estava ali só os discípulos, só aqueles que eram mais chegados, só aqueles que sabiam de fato por que estavam ali, e não estavam ali por uma condição de comer pão. Entenderam, meus irmãos? Vocês sabem por que muitas vezes as pessoas não permanecem na igreja, nos caminhos do Senhor? Porque eles vêm com segundas intenções.
com segundos interesses e não vem pelo real interesse e pela real necessidade de ter os seus pecados perdoados, os seus nomes escritos na vida e a eternidade como resultado. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. A nossa leitura em classe, ela tem um ponto aqui que eu achei muito interessante. Paulo, ele regozija-se por ele viver a lembrança daquilo que ele era, né? E ele diz assim, ó, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo estava se regozijando pelas bênçãos, pelo reconhecimento que ele estava recebendo. E ele diz assim, ó, eu não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a ter abundância. Esse ponto importante de Paulo aqui, deste versículo, ele mostra que Paulo está de fato firmado em Cristo Jesus. Porque quando eu estou em todas as circunstâncias da vida, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, procurando ser fiel a Deus, eu estou dando uma demonstração que de fato eu estou convertido. Amém? Eu não sou aquele crente que nós chamamos assim, crente estação. Aquele crente que quando está frio não vem porque está frio, quando está quente não vem porque está quente, quando está assim, quando está assado não vem. É o que se chama por aí de crente estação, ou crente carrinho de mão, que tem que estar indo buscar, de vez em quando tem que estar indo buscar porque senão ele some. Tem todo esse tipo de crente que as pessoas colocam apelidos, né? São crentes que não são compromissados com o reino. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dando aqui uma demonstração de que ele está firmado. Ele está dando uma demonstração que ele é crente em qualquer circunstância da vida. Se ele tiver abundância, ele é crente. Vocês sabem que tem crente que se tiver abundância, ele deixa de ser crente? Quando ele está bem de vida, ele esquece. Quando ele está com a corda no pescoço, ele corre para a igreja. Então é tipo de crente que depende de circunstâncias. Tem aquele que é o contrário. Tem aquele que quando está mal, quando está com problema, quando está com a dificuldade, que aí é que ele deveria estar, aí ele some. Aí às vezes a igreja, por misericórdia, vai lá, busca ele, traz no colo, abraça, o chamado carrinho de mão. Aí traz ele, lá vem ele, bota na igreja, ele fica mais um tempinho, aí daqui a pouco ele entra em crise de novo, sai da igreja. Ele só quer maravilha, ele só quer comer glacê, bolo com glacê, né? Ele não aceita uma rosca mais dura, um pão mais duro, ele quer glacê, ele quer, é o chamado evangelho da prosperidade, aquele evangelho que satisfaz ele. Quando a gente fala de evangelho da prosperidade, a gente não está falando de evangelho que promete dinheiro, não. A gente está falando daquele evangelho que só diz o que a gente quer ouvir. Nós temos crentes que procuram igrejas e que acabam acatando aquela que eles consideram que ela prega só o que ele quer ouvir. O que ele não quer ouvir, ele não quer. Se ele for numa igreja e chega lá, a palavra for meio, o caldo for meio grosso, ele procura, sai para outra a procurar uma que diga o que ele quer ouvir. Quando a gente é convertido, irmãos, quando a gente se converte, quando a gente se compromissa com Deus, a gente quer ouvir verdade, ainda que ela venha doer. A gente diz assim, Senhor, eu quero que tu fale comigo. Quando eu digo eu quero que Deus fale comigo, eu tenho que entender que Deus vai falar verdade, porque Deus não mente. Deus vai falar sério, Deus vai falar coisas íntimas de mim, Deus vai falar coisa que nem eu gostaria de lembrar, que eu já tinha esquecido, que eu fiz, sei que fiz errado, não queria mais que aparecesse, mas Deus vai fazer me lembrar em alguns momentos da vida. Para quê? Para que eu saiba de onde eu vim, quem eu era, para que eu dê valor ao que eu sou agora.
Amém? De vez em quando é bom a gente dar uma olhadinha para trás. Uma olhadinha para trás, mas com o intuito de querer saber quem eu era e o que eu sou. E também para medir as nossas nivelação. Porque quem eu era e quem eu sou é melhor do que quem eu era, eu preciso ver isso aí. Está havendo um progresso na minha vida espiritual? Eu sou mais crente hoje do que eu fui o ano passado? Ou o ano passado eu era mais do que eu sou agora? Eu tenho que estar sempre me policiando, eu tenho que estar sempre me medindo, para que não venha o caso, irmãos, de eu entrar para o grupo daqueles chamados religiosos e que passam a estar na igreja por uma questão de costume e não mais por aquele desejo de servir e adorar a Deus. A gente cai muito nessas rotinas. Existem muitos crentes que por conta disso perderam a graça de vir na igreja. E aquela cegueira de estar na igreja, aquela cegueira de adorar, aquela cegueira de louvar, aquela cegueira de ser, já ficou para trás. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse, lembra-te do teu primeiro amor, a Bíblia está falando, Jesus está referindo-se ali, aquele momento que a gente era crente por amor, que a gente fazia por amor, por gratidão, e que a gente não estava nem aí com problema, e a gente sabia que em Cristo a coisa funcionava. É isso que a Bíblia está se referindo. Amém? Então Paulo está dizendo aqui, ó, eu sei estar abatido. Você sabe estar abatido, irmão? Se alguém te der um puxão de orelha injusto, você está preparado para superar essa injustiça? Se alguém tentar te abater, te ferir, te machucar, te caluniar, te ofender, você está preparado para superar tudo isso e continuar o caminho dando glórias ao Senhor? Vocês já notaram que nós temos um monte de gente que não responderia isso? Que não tomaria essa atitude de prosseguir? Nós estamos vivendo numa época, eu não gosto de usar essa expressão estamos vivendo, mas a geração nossa está tão feia, está tão complicada, que não tem como a gente escapar de dizer isso. Mas nós estamos vivendo numa época em que há um dizer que eu já ouvi algumas vezes dizer que os crentes de hoje, eles são feitos de como é? De açúcar? Não é de açúcar, mas como são feitos de coisa muito frágil, que qualquer coisinha se desmancha. Eles não resistem a uma luta, não resistem a uma tentação, não resistem ao sofrimento, e não pode resistir mesmo, porque quem não se alimenta bem, ele não tem imunidade para suportar uma enfermidade, não é assim? Se nós não tivermos vitamina isso, vitamina aquilo, vitamina aquele outro, o nosso corpo vai enfraquecendo. E se o nosso corpo estiver enfraquecendo por falta dessas vitaminas, a doença vai tendo mais chance na nossa vida e nós vamos morrendo mais rápido. Na vida espiritual não é diferente, é a mesma coisa. Quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu busco sustentação, a gente se preocupa tanto com vitamina D, agora estão aí, pegue sol, vá para o sol, fique no sol. Lembra aquele horário que diziam que não era para estar no sol, que era das 10 às 2 horas da tarde, lembra? Agora estão dizendo que é o melhor horário que tem para vitamina D. Então quer dizer, vamos para o sol, vamos pegar, porque nós temos que, para resistir os vírus, os problemas, as enfermidades. Então há uma preocupação de nós nos portar de vitaminas para que a gente seja forte, sadio. Espiritualmente, eu diria assim, não vamos para o sol, vamos para o sol da justiça, vamos para Jesus, corra para Jesus, corra para a igreja, venha buscar o Senhor, venha adorar, venha servir, venha orar, venha clamar, e você vai ser um crente cheio, um crente fortalecido, um crente que jamais situação qualquer te derruba, uma palmeira, né?
Sabe aquela palmeira que a Bíblia diz que o crente é igual a palmeira lá em Salmos, né? Que o vento passa e joga ela lá embaixo, e que olha, pensa que ela caiu, daqui a pouco, no outro dia passa, ela está erguida. Ela não caiu, ela só deitou por conta do vento. O crente, na hora da dificuldade, ele até pode deitar por conta da dificuldade, mas no dia seguinte ele está firmezinho do mesmo jeito, porque a confiança dele está em Deus, e Deus é fiel para com ele. Amém? Eu entendo aqui na lição, irmão, no nosso título, começando aqui por ele, eu entendo a fidelidade de Deus como que sendo uma resposta à minha persistência em servi-lo fielmente. Aí entra a fidelidade de Deus. Deus não pode ser fiel comigo lutando. Não é que eu não tenha nenhuma dificuldade e que Deus até possa me ver de igual para igual. Não, não é isso. Nós somos falhos, nós temos dificuldades, nós precisamos de misericórdia dia após dia. Mas o que eu me refiro é que a fidelidade de Deus, ela é voltada para aquele que está lutando para ser fiel a Deus a quem ele serve. É isso. Você pode tropeçar, você pode cair, você pode levar um tombo lá na frente, você se ergue de volta. O teu objetivo é ser fiel. Você caiu, você ficou envergonhado porque errou, mas você continua lutando pela fidelidade. E quando você trabalha nesse propósito, e Deus, ele conhece o nosso coração, por isso que nós não devemos nada a homem algum, a não ser a Deus, porque só Deus conhece o intuito e o intento do nosso coração. Então, quando Deus percebe em nós aquele desejo, aquela ansiedade, aquela vontade de vencer, então Ele entra com a sua fidelidade para nos atribuir a ser o que jamais poderíamos ser sozinho. Amém? Glória a Deus. Então Paulo, conhecedor da fidelidade de Deus para com ele, porque nós vimos a história de Paulo e a gente viu de onde esse Paulo saiu e para onde esse Paulo foi e o que era agora esse Paulo na presença de Deus. A gente viu uma grande transformação do velho Saulo para agora o atual Paulo. Velho Saulo, deriva do nome homenzarrão, homem grande, homem forte. Era a expressão de Paulo, homem forte, homenzarrão. Me dá uma carta que eu vou lá e pego essa cambada de vagabundo e boto tudo na cadeia. Homem forte, homem valente. Aí Deus, Jesus pega e diz assim, ó, teu nome não será mais Saulo, e sim Paulo. Paulo quer dizer homenzinho, homem pequeno, homem frágil. Porque primeiro Deus quebra a força do eu, para que então ele coloque o de e passe a ficar Deus. Amém? Se eu e você, se nós temos alguma força, esta força que nós temos, ela emana de Deus, não é de mim, não é característica minha. Não estou suportando e vencendo as lutas do dia porque eu sou, não, é porque Deus é na minha vida. Amém, meus irmãos? A fidelidade de Deus é a razão de nós superarmos e suportarmos todas as afrontas, todas as dificuldades, seja ela positiva, seja ela negativa, seja alguma para nos ajudar a empurrar para cima, seja alguma com o intuito de nos empurrar para baixo, mas nós haveremos de suportar, de vencer e de chegar ao fim, porque a fidelidade de Deus é para conosco. Amém? Glória a Deus. Estou me sentindo até mais crente aqui hoje, diante dessa lição aqui. Está vendo como é bom a gente escola dominical? Irmãos, tem dia que a gente se sente tão fraco que a gente parece que se sente desviado. Não é assim? Tem dia que você não sente força para orar, tem dia que você não sente aquele desejo que deveria para vir na igreja,
Ó, tem dia que a gente está e diz assim, meu Deus, acho que eu estou desviado. Não é verdade? Não, a gente não passa por essas situações? Então, diante de uma lição como essa, a gente se sente assim renovado, a gente se sente mais crente. É como se a gente chegasse assim na mesa desmaiando de fome, quase a ponto de se atirar, e de repente assim degusta-se aquele prato saboroso e a gente sai dali renovado, não é assim? Renovado, forte, para mais uma caminhada. Bom, na lição de hoje nós vamos estudar a respeito das adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. Nós vamos ver que ele aprendeu com a ajuda do Senhor a lidar com cada uma, a importância da ajuda de Deus para vencer as lutas. Sem Deus, nós somos vencidos. Com Deus, nós somos vencedores. Amém? Nunca devemos esquecer isso. Às vezes, costumamos dizer, mas pastor, faz tanto tempo que eu estou nessa batalha, será que nunca vai ter um fim? Vai, claro que vai. Tenha fé, tenha certeza disso. Vai ter um fim. Enquanto você ficar achando que nunca vai ter o fim, você está agindo como alguém que está sendo vencido. Quando você encara a frente, você olha além da montanha e você percebe que do lado de lá existe, porque você passa a olhar não só mais com o olhar físico, mas com o olhar espiritual. E quem olha com o olhar espiritual, ele vê a bonança depois da luta. Ele vê o plano depois da montanha. Então, aquele plano depois da montanha dá a ele força para ele subir a montanha. Porque uma coisa é você subir uma montanha sabendo que do lado de lá tem o que você quer, e outra coisa é você estar diante de uma montanha e não fazer ideia do que está acontecendo lá do outro lado. Tá certo? Alguma colocação? Veremos que ele aprendeu com a ajuda do Senhor a lidar com cada uma e a vencê-las. Também diz a nossa lição, apesar das dificuldades, Paulo pregou a palavra de Deus. O que me chama a atenção, meus irmãos, inclusive aqui no assunto da nossa lição, é que Paulo ele não deixava de fazer porque ele estava vivendo uma luta. Sabe que eu já me deparei com um crente que dizia assim, pastor, eu vou ficar um pouco meio distanciado, mas por quê? Eu vou ter que me reservar, eu tenho que uma luta, um problema assim. Eu fico preocupado. Pode ser que a pessoa está dizendo no sentido de dizer, eu vou entrar num quarto e eu vou pôr o meu joelho no chão. Pode ser. E se for assim, amém? Porque ele está dizendo que ele vai se ausentar do público, mas ele vai se enfiar na presença de Deus. Até aí tudo bem. Mas a questão é quando ele se isola, no sentido de que ele se sente derrotado. E aí ele para tudo. Aí ele para de abençoar a igreja, ele para de dizimar, ele para de evangelizar, ele para de se preocupar com a vida do próximo, e ele se concentra no seu problema. O que me chama a atenção aqui é que Paulo nunca se concentrou no problema dele. Até mesmo quando ele estava na prisão, a prisão não calava Paulo. Isso quer dizer, as dificuldades não calavam Paulo. Ele continuava sendo aquele homem enérgico, aquele homem voltado para as coisas de Deus. E isto glorificava o nome de Deus e deixava Deus se sentindo orgulhoso do seu filho, por conta de ter ali um homem que não se deixava levar pelas crises,
mas mesmo com dificuldade, ele fazia o que tinha que ser feito. É isso que Deus quer de nós. Nós estamos passando por luta, vamos parar então, vamos cruzar o braço e esperar a luta passar? Não, vamos continuar de braços abertos e vamos buscar o Senhor. E quando nós buscar o Senhor, nós ignoramos aquela luta passa e a gente não se apercebe, porque a fidelidade de Deus está a nosso favor. Amém? Você já foi livre de alguma situação por conta de você não dar muito valor a ela e sim a Deus? Você já foi? Você já teve situação de perigo, mas que você nem se apercebeu porque você estava muito ligado em Deus, e depois, mais tarde, é que você ficou sabendo do perigo porque alguém contou coisa, mas ele se tornou amigo nosso e ele disse: rapaz, um dia você estava pregando num culto assim, eu estava cheio de raiva naquele dia porque eu queria ver lá, não sei se era um jogo, novela, o que era um sábado à noite, e eu peguei a minha espingarda e mirei em ti assim, mas eu ia te dar um tiro, rapaz, eu queria acabar com a festa de vocês. Na hora, de repente, me deu um branco assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E saí de casa para não fazer besteira. Saí de casa, só voltou quando o culto terminou. E nós estávamos lá, ó, dele pau, ei, que maravilha, e pregando e cantando, e de repente poderia até morrer ali. Mas e se morresse ali, já pensou? Já pensou que maravilha, irmãos? Pensa bem. Eu também lembro de uma irmãzinha, já contei para vocês no outro dia, uma irmãzinha com uma idade já bem avançada, uma irmã Rosa, lá em Tubarão. Um dia eu cheguei para ela e disse: irmã Rosa, eu estou preocupado com a senhora mora longe, ela morava a 1,5 km mais ou menos de distância da casa dela na igreja. Eu estou preocupado com a senhora porque a senhora está com a idade já bem avançadinha, e a senhora vindo no culto assim à noite, era rua escura, não tinha luzes, lâmpadas nas ruas, não era essa maravilha que nós temos hoje, era tudo escuro, e lá vinha ela para o culto e voltava ela com as irmãs, com 1, 2, 3 irmãs. E eu disse: eu estou preocupado, até estava preocupado mais porque a família dela não era crente, e a família dela poderia depois, criar problema com ela e com a gente. E ela disse, sabe o que ela respondeu para mim? Ela disse: pastor, oxalá eu morra indo ou vindo para a igreja. Se eu morrer vindo para a igreja, eu vou morrer feliz porque eu estou vindo à casa de Deus. Se eu morrer voltando da igreja, eu vou morrer mais feliz ainda porque eu vou morrer de barriga cheia, ou seja, com a alma cheia, porque estou vindo da igreja. Eu pensei assim, ela está certa. E aí eu me lembrei daquela passagem bíblica que diz: olhai para a mulher de Ló. Olha como é que a mulher de Ló morreu. Olha quantas pessoas têm morrido de uma maneira errada. Eu já fui visitar muita gente nos hospitais, irmãos, e eu me preocupei com as preocupações dessas pessoas. Pastor, se eu sair daqui, pastor, e quis renovar ali, quis fazer concertos ali, na hora que estava ali na cama. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou voltar para a igreja, eu vou pegar mais firme, eu vou ser mais isso, eu vou ser mais aquilo, eu vou ser mais útil, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquele outro. Uns Deus usou de misericórdia e trouxe de volta, e outros foram porque estava no seu dia. E quando está no seu dia, está no seu dia. Amém? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. A pessoa que não faz enquanto tem vida e vai querer fazer depois, quando estiver na ânsia da morte, e aí querer negociar com Deus, de que se Deus der mais um tempo, então Ele vai fazer. Aí eu fico pensando assim, Deus pode olhar para mim e dizer assim: ô cara, tu viveu a vida toda, nunca fez, agora tu tá sentindo o aperto e aí tu está querendo negociar. Não é assim, irmão. Se fosse assim, nós iríamos viver, não é mesmo? Porque quando a gente está doente, qual é a intenção da gente? Ah, Senhor, me ajuda, se eu melhorar, eu vou fazer, e aí eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Isso é uma tendência nossa, né? Às vezes até cheia de boa vontade, mas aí depois melhora, poxa, mas
tu disseste que se melhorasse ia fazer, e quando é que tu vai começar a fazer? Precisa cair de novo para fazer? Não é assim? Isso é uma tendência nossa, nós somos tendentes a fazer essas coisas, fazer promessas, fazer juras, fazer propósitos. Por isso a Bíblia nos adverte aqui, se fizermos um propósito, devemos cumprir, porque Deus não aceita propósito de tolos, de pessoas que propõem e não faz. Porque quando eu proponho a Deus de fazer e eu não faço, quem é que eu estou enganando? Evangelista irmão Adão? Irmã Sônia? Eu estou enganando quem? A mim mesmo. A partir daí, né? E pensando que estou enganando Deus. Como eu não consigo enganar Deus, aí a irmã responde certo, estou enganando a mim. Eu penso que estou negociando com Deus e até enganando Deus. Como que Deus fosse um ser tipo eu, que também não sabe nada como eu não sei. Só que como Deus é Deus, aí eu acabo de fato estar enganando a mim mesmo. Amém? Nós vimos aqui na fidelidade de Paulo em meio às crises, como sendo ele um destemor, vivendo em destemor e ousadia. Destemor é a essência de temor. É uma pessoa que tem temor a Deus e ela é destemida pelas coisas que envolvem ela. Ao mesmo tempo que ele tinha temor a Deus, ele não tinha temor às coisas que possivelmente poderiam acontecer a ele. Ele não estava nem aí com o que fosse acontecer. Olha, Paulo, não vai lá porque lá tem uma turma que vai te pegar, Paulo. Lembra disso? Ele disse, eu vou. E foi. Paulo, a cadeia lá na cidade tal está de portas abertas, está toda a cidade te esperando, rapaz, não vai para lá, não vai para lá. Eu vou. Só se o Espírito Santo dissesse, Paulo, não vai. Aí ele não ia. Mas se não, eu vou. Ele não tinha temor daquilo que estavam preparando para ele. Meu irmão, a nossa luta, o próprio Paulo diz que não é contra a carne e o sangue, é contra o espírito. Os nossos inimigos, eles são no sentido espirituais. A gente tem uns inimigozinhos por aí, mas isso aí é por conta das diferenças do nosso credo religioso e tal, e tal, e tal. Mas os nossos inimigos mesmo, eles são espirituais. E eles tramam contra nossas vidas. E eles fazem de tudo para nos derrubar. Eles criam situação. E as situações, elas são convertidas em todos os males possíveis que você pode imaginar que existe, a partir de pestes. Essas pestes que estão acontecendo por aí, elas estão sob a permissão de Deus, porque Deus entregou o homem a seu bel prazer, com o dito de que no final existe uma conta a ser prestada. Então isso significa liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de escolha, porém com o seguinte ponto de detalhe: tudo que tu plantar, tu colhe. Tá certo? Você quer sair por esta rua aqui? Vai embora, faz do teu jeito. Lá na frente tem um acerto de conta e lá tu vais pagar por todos os teus feitos. Então ele não temia, ele era, por isso a palavra diz aqui, ó, destemor. Ele era o temor o contrário. Ele ignorava. Ah, Paulo não vai, vou. Paulo não faz, faço. Paulo ali estão querendo te pegar, não tem problema. Se me pegarem e me prender, eu prego lá dentro, eu falo lá dentro, eu trabalho lá dentro, porque eu posso estar preso, mas o evangelho que está em mim, ele é livre. Amém? Glória a Deus. Ele tinha consciência de sua missão, especialmente no mundo gentil. Sabia que o evangelho de Cristo não poderia ficar restrito ao judeu. Paulo tinha essa visão
de que Jesus não veio só para o gentil. Irmãos, falar nisso na igreja, nós estamos tendo uma visão muito fechada. Nós não estamos nos preocupando com as pessoas lá de fora. Nós estamos pensando que a igreja é só para nós, é só nós. Sabe que eu já trabalhei em igreja que as pessoas não faziam questão que alguém de fora viesse para a igreja, porque vinha sujo, cheio de contaminações. E aí é lógico, se nós estamos num grupo de gente limpa e chega alguém sujo, é claro que existe aquela preocupação daquela sujeira nos contaminar. A Bíblia diz que a luz vence as trevas. E aonde a treva chega, aonde a luta chega, a treva, não é o contrário. A luz não tem medo da treva, a treva tem medo da luz. Então, nós não devemos nos preocupar. Agora tem lá na igreja uma família lá que, olha, não valeu nada, meu Deus. Quem passa lá fora diz que aquela igreja ali está virada numa coisa, aqueles camaradas lá são a turma de vagabundos. Olha que igreja é essa que está ali, uma turma de vagabundo. Lá fora eles pensam assim. E nós, como é que pensa? Aí o pastor não quer difamar a igreja. Não, ei, eu não quero que a igreja tenha nome ruim. Vão para outro canto, aqui você não é bem-vindo. É assim? Foi esta a preocupação de Jesus quando ele entrou na casa de Zaqueu? Quem é esse camarada que come na casa do pecador? Jesus poderia dizer: Zaqueu, não vou na tua casa comer, rapaz, que se eu for, vão dizer que eu sou um pecador, vão dizer que eu sou cheio, então eu nem vou lá para nós, a gente não se complicar, tá? Mas ele está aí com o que diz e com o que pensa. Então a igreja ela tem que estar voltada. A igreja ela é um local, eu costumo dizer que ela é a oficina de Deus, ela é o hospital de Deus. E como hospital ela tem que ter doente, porque o hospital é lugar de doente, né? Como oficina de Deus ela tem que ter carros ali todo ruim, desajeitado, mas com propósitos de sair dali funcionando. O crente ele tem que entrar aqui rasgado e quebrado. Quanto mais rasgado e quebrado, mais o milagre aparece. Mas ele tem que estar aqui com o propósito de sair daqui inteirão. Se ele quiser continuar sendo rasgado e do jeito que era lá fora, então o Espírito Santo não o terá por bem-vindo. E vai chegar o momento que o Espírito Santo vai chamar ele e vai dizer assim: hoje é tua decisão. Tu não vais continuar aqui com o pensamento, com o teu propósito. Hoje é tua decisão. Então é decisão de ele se converter ou de ele virar as costas para a coisa de Deus. Deus não tira, Espírito Santo não tira, ninguém de nós tira. A palavra de Deus faz com que ele decida o caminho que ele deve seguir. Amém? Segundo ponto, alegria em meio às crises. Tem crente que quando ele está em crise, ele está triste, ele está abatido. E quando o crente está nessa situação, ele abre um leque para os pseudos profetas psicológicos da igreja, que olha para a irmãzinha e diz: aquela irmãzinha está com problema, ela está triste, ela entrou de cabeça baixa na igreja, ela foi orar e entrou em desespero. A igreja não é lugar para orar em desespero. A igreja não é lugar para você orar e contar os teus problemas. Isso é lá no quarto. A igreja é lugar para você orar e adorar a Deus e dizer: obrigado, Senhor, eu estou vencendo, eu estou na luta, mas eu vou vencer, tu vai me dar vitória, eu estou na tua casa, eu estou em ti, eu sei, eu estou certo da minha vitória. Aí as pessoas olham para você e dizem: nossa, que oração maravilhosa, eu vou me encostar aqui do lado, que eu quero pegar este fogo que está vindo dali. Amém? Alegria em meio às crises. Nós temos profetas, pseudos profetas, que quando alguém chega triste,
ele já marca o camarada. E depois ele vai lá em cima da cabeça, eis que tu vai sair daqui diferente, e que tu chegou aqui assim, assim, assado. Claro, pois ele viu. Nós temos um pouco, todos nós temos um pouco de psicologia, né? A mãe não tem psicologia quando ela percebe que o filho fez uma arte. Ela não viu, mas a cara do filho está dizendo, o que é isso? É psicologia. O que tu fez? A reação do filho está dizendo tudo para ela o que ele fez. Isso é psicologia. Paulo demonstrou alegria pelo bom testemunho e fidelidade dos filipenses. Paulo estava contando com uma igreja, com um povo que dava resultado à sua pregação. Meus irmãos, vamos trazer para hoje agora. Eu estou preocupado com a igreja, eu tenho dito isso para alguns irmãos, porque eu me sinto culpado como líder, e aí eu sou obrigado a começar a culpa sentindo por mim, não é dizer que os outros, eu tenho que colocar eu no, e eu tenho que ser o cabeça, porque se eu sou o líder eu tenho que ser o cabeça. Eu tenho uma certa preocupação hoje com o resultado da igreja, com o resultado no sentido geral da igreja, seja no sentido espiritual, seja no sentido financeiro da igreja, seja no sentido de crescimento da igreja, seja no sentido de fortalecimento do nome da igreja. Eu me sinto preocupado, sabe por quê? Porque nós já fomos mais respeitados do que somos. Já houve época em que ser um pastor era algo muito grande, era algo de muito respeito. Ser um crente, ser uma igreja, ter um nome, uma placa, isso tremia a base de muitos. Mas que com o passar do tempo parece que este poderio está sumindo. Parece que qualquer um pode ser. Parece que qualquer um pode ser um pastor, qualquer um pode ser um líder, qualquer um pode ser um crente, qualquer um pode ser uma religião, qualquer um pode ser uma igreja. Então ela está disseminando-se, e eu não vejo nisso crescimento do reino, eu vejo isso frustração no reino. Porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, nós podemos passar crises sobre crises, mas a igreja do Deus vivo, ela continua caminhando, certo? Eu sou assembleiano, mas antes de eu ser assembleiano, eu quero ser membro da igreja de Cristo. Amo a minha igreja Assembleia de Deus, não digo e jamais direi que ela é a melhor de todas, não digo que ela não tem dificuldade e problema, não digo que aqui é 100% e até mais certinho, não digo, se dissesse estaria cometendo erros absurdos, mas eu amo a minha igreja. Eu nasci nessa igreja, me criei nessa igreja, me formei nessa igreja, amo essa igreja, estudo assuntos de outras igrejas, sei que tem muitas igrejas boas por aí afora, boas, pode até que tenham melhores, mas eu amo a igreja. Mas acima de eu ser um assembleiano, eu sou um participante da igreja que vai subir, a chamada igreja invisível. Amém? É importante nós ser membro desta igreja. Você pode até não ser aquilo tudo na tua igreja local, Assembleia de Deus. Você pode na Assembleia de Deus ser o último, mas o que importa é o que você é na igreja de Cristo, a igreja organismo vivo. É nessa que é importante, certo? As demais coisas, tudo se atrela às consequências de situação. Às vezes tem crente que nós colocamos lá em cima e é o pior, às vezes tem crente que nós jogamos lá para trás e é o melhor. Tudo é uma questão de ponto de vista. Mas a de Deus não, esta é vista pelo próprio Deus. Então ele demonstra alegria, testemunho, fidelidade aos filipenses. Os crentes de Filipe não temiam defender
e confirmar aqueles que haviam recebido a Cristo por Senhor e Salvador. Havia crises, havia dificuldade, mas eles não temiam propagar o crescimento da igreja. Vocês sabem que nós, assembleanos, estamos ultimamente cometendo um erro assim de nós não propagar. Nós não fizemos muita propagação da nossa igreja. Já notaram isso? Isso é porque nós não somos. Se veja outros por aí tudo propagando, né? Eles falam 3, 4 coisas, igreja tal. Eles falam 3, 4 coisas, igreja tal, a igreja deles. Então eles estão propagando. Vocês notam que passa semana, passa meses, passa ano, e nós nunca em nossas mensagens mencionamos o nome Igreja Assembleia de Deus? Já notaram isso? E a nossa amada e querida igreja, que está há 100 e poucos anos no Brasil, lutando por ganhar almas para o reino. Então vamos ter coragem, vamos falar. Nós temos dificuldade na igreja? Temos, mas nós temos tantas maravilhas acontecendo na igreja, irmãos. Tem tanta gente dando testemunho de bênçãos, de maravilha que está acontecendo, e nós não podemos, devemos ser testemunha daquilo que está acontecendo, porque isto fortalece a fé. Terceiro ponto que Paulo refere-se: servindo a Deus em meio a crises. Aquilo que a gente falou no início, servir a Deus em meio à crise. Não é só em momentos de alegria que você vai servir a Deus. Você precisa servir a Deus em todas as circunstâncias. E a prova do servir a Deus na angústia, na aflição, na crise, comprova a tua raiz de fé. Porque o próprio Jesus disse assim, agradecer, aliás, amar os amigos, isso todo mundo faz. Não precisa ser crente para amar um amigo. Precisa? Não precisa. Qualquer um ama um amigo. Agora, amar o inimigo, só crente em Jesus. Senão, não tem como. Orar por aquele que te fez o mal? Não. Perdoar aquele amigo, aquele inimigo que te fez tanto males, que quer te ver derrotado, que quer te ver morto, que quer te ver acabado, e você ir lá orar e dizer: Senhor, abençoe a vida dele, fortaleça ele, dá graça para ele, cuida da família dele, cuida dos filhos dele. Pode alguém fazer isso? Só se tiver Deus no coração. E então, ser crente a meio a crises, só se tiver compromisso com Deus, só se tiver Deus no coração. Caso contrário, não. Deu crise aqui, eu pulo para ali. Deu crise lá, eu pulo para cá. Deu crise lá não sei onde, eu corro. Hoje está assim. Hoje qualquer crise que der aqui, ali da esquina. Ou deu uma crisezinha, alguém disse uma coisinha lá e vai estourar uma bombinha, fui lá para outra. Ninguém suporta e ninguém quer encarar crises, mas são elas que comprovam a nossa fé. Amém? Segundo ponto da nossa lição: abnegação ante o sofrimento. A disposição de Paulo em sofrer pelo cristão em Filipe. Paulo fez uma declaração de fé e serviço a Deus quando escreveu aos Filipenses: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Imagine que eu deixei uma família, estou longe da minha família, estou longe de tantas coisas que eu poderia estar perto e que eu estava, mas aí eu estou aqui desanimado, eu estou aqui aborrecido, eu estou aqui angustiado, eu estou aqui dando a demonstração de piedade, de que eu preciso de misericórdia,
de que eu preciso de ajuda. O texto aqui da nossa lição demonstra os escritos de Paulo, que ele dizia que não queria que tivesse pena dele. Não é para ter pena. Ah, eu estou com pena do pastor porque ele está aqui longe da família. Não tenha pena. Ele está muito bem calçado, ele está muito bem abençoado, ele está muito bem. É isso que Paulo queria. Ai, tadinho do Paulo, será que ele jantou essa noite? Será que, meu Deus, coitadinho, será que não está passando frio? Ei, não tenham pena de mim. Era o que ele queria passar ao povo. Não tenham pena de mim, porque, irmãos, tem muita gente que, quando eu estava lendo essa lição e vendo essa passagem de Paulo, eu me lembrei de pseudos pregadores, missionários e por aí afora, que vivem reclamando para persuadir o nosso sentimento e levar de nós. Meus irmãos, um dia eu ouvi um falando, porque uma semana comendo farinha com banana. Aí eu, meu Deus, homem de Deus comendo farinha com banana, não é possível. Aí um puxa 50, outro puxa 100, outro puxa. Não é assim? Não é essa a intenção? Não. Se está comendo farinha com banana, dê glória a Deus, meu irmão. Glorifica o Senhor por estar comendo farinha com banana. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não dizia, gente do céu, vocês não fazem ideia da vida que vocês vê Paulo reclamar alguma vez? E olha que Paulo passou por situação, né? Paulo não tinha farinha com banana. Você não viu Paulo reclamar? A história conta do que ele passou, os historiadores falam, ele não. Meus irmãos, eu passei, estava lá, e olha que sofrimento, que angústia. Aí o diabo poderia dizer, Paulo, volta para tua casa, homem. Volta para os teus bens, tu és homem de bem. Tu estás aí sofrendo, homem, estás vendo o Deus que tu serve aí? Vai para lá, rapaz, volta para o que tu era, seja gente. Estás aí passando... Não, ele estava feliz e alegre. Isto chama-se abnegação ante sofrimento. Estamos felizes com Jesus, amém? A disposição de Epafrodito, aqui fala de um homem que foi uma bênção para Paulo, né? Que ajudou Paulo. Toda a igreja precisa de ajuda um do outro. Paulo agradecia a igreja, ele trabalhava, ele fazia de tudo para não pesar, porque a igreja não tinha estrutura, a igreja estava no início de formação. Então, qualquer peso financeiro dificultava os irmãos que já vinham, na maioria, com dificuldade por também servirem a Deus. As portas de emprego se fechavam, as dificuldades eram grandes, muitos tinham que sair das suas casas, muitos tinham que fugir da sua cidade, se quisesse continuar servindo a Deus. Então, não tinha como pesar. E Paulo lutou para que ele nunca pesasse. Mas mesmo assim, ele era abençoado por pessoas que entendiam a necessidade. Que bom quando a gente tem pessoas, amigos, que reconhecem a necessidade e que não faz porque está sendo intimado a fazer por conta da sua consciência, mas faz porque entende que é necessário fazer. Amém? Tem pessoas que quando vê um defeito da igreja, nós estamos com um defeito feio ali, a gente já está verificando para ver um vazamento de água lá. Aí tem pessoa que olha aquele defeito e diz, meu Deus do céu, eu vou dar um trocado aí para ver se posso comprar uma tinta aí. Mas se o defeito não tivesse, não dava. Né? Então dá para arrumar a igreja, dá para trocar a lâmpada, dá para melhorar o som, mas de fato é disso que a igreja vive. Isso aqui é nosso, isso aqui é patrimônio nosso. Quanto mais eu melhoro aqui, quanto mais eu ajeito aqui, mais eu estou melhorando o meu patrimônio, que me dá o que? Uma estabilidade melhor. Olha, eu tenho pena de você sentar nessa cadeira, aqui é bem melhor. E a gente luta para um dia essas cadeiras estar por aí tudo também, para todo mundo sentar bem confortável.
Não é isso? Mas isso aí faz parte do reino, isso é para nós, é para benefício nós. Agora lá fora, ganhar algo, evangelizar, propagar o reino, levar o reino adiante, isso tudo precisa de recursos. E a igreja precisa entender isso. Paulo e os judaizantes. Na igreja de Filipe havia um grupo de judeus que se diziam convertidos, mas eles negavam o evangelho que Paulo pregava. Olha só, nós estamos vivendo um problema sério, eu digo sério, sério. Eu não quero mais ouvir a palavra de quem eu conheço, porque eu o conheço. E aí, são dois problemas. O primeiro problema é que essa pessoa, quem eu conheço, não vive o princípio do evangelho que prega. E o segundo problema é que eu estou interessado e preocupado com o vaso, e não o que vem de Deus para o vaso, para passar para mim. Então são dois problemas. Eu culpo a escola dominical pela ausência de muitos irmãos, eu culpo por dois problemas. O primeiro é porque o professor não está preparado. E vir numa escola dominical para ouvir um professor não preparado, é melhor ficar em casa dormindo. Então esse é o primeiro problema. O segundo, falta de querer aprender a palavra de Deus. Estamos com crentes que não têm o mínimo interesse em querer ouvir a palavra de Deus. Então não vem à escola dominical. Pode botar o professor mestre dos mestres, ele não vem. Então são dois problemas sérios. Aí eu começo pelo líder e termino no aluno. Tá certo? Aqui nós temos um problema. Eles se diziam convertidos, mas não aceitavam Paulo pregar. Tem que trazer alguém de fora, tem que trazer outro. Porque Paulo, e olha que para bater Paulo tinha que ser bom, né? Então a gente vê, irmãos, que o problema nosso não é de agora, né? Não é porque o nosso pastor é muito curtinho, é muito fraquinho, é porque o nosso presbítero, coitadinho. E Paulo, quem era? Paulo era coitadinho? Paulo era um presbíterozinho? Paulo era um pastorzinho? Não é? Então, e mesmo assim as pessoas não queriam ouvir o evangelho de Paulo, queriam questionar. Bom, esse grupo queria impor os costumes e ritos judaicos para os cristãos. Eles queriam trazer o ritual judaico para o centro do cristianismo. E aí, Paulo, que conhecia os dois lados, sabia o que era mais importante para a igreja. Seria mais ou menos como hoje às vezes inverte, né? Hoje tem os dois lados. Às vezes a igreja quer preservar a santidade e a liderança parece o contrário, e às vezes a liderança quer preservar a santidade e a igreja parece o contrário. São dois lados de uma moeda. E aqui na questão a discussão era circuncisão e guarda do sábado. Eles ainda não haviam entendido que Cristo era a sua circuncisão e que Cristo era o seu descanso, o seu sábado. Amém? Temos ainda hoje um povo que tem raízes religiosas judaica, que continua exigindo tal condição para os nossos dias. Aprendendo a vencer as crises, o terceiro ponto para nós encerrar é 10 horas, a crise da falta de firmeza espiritual. Eu já me antecipei em falar isso aqui no início, quando eu falei sobre a questão de crises, de servir a Deus em crises, né? Falta de firmeza espiritual. A falta de firmeza espiritual, como eu falei no início,
ela está ligada ao fastio da palavra de Deus. Uma crise espiritual significa uma derrota espiritual, uma falha, uma falta, uma fraqueza espiritual. E toda pessoa que ela é fraca espiritualmente, na hora da crise, ela vai muito bem na hora do bom. Vocês lembram daquela passagem, daquela parábola que Jesus disse que 2 homens construíram a sua casa, um construiu na rocha, o outro construiu na areia? O que construiu na rocha e o que construiu na areia eram a mesma casa, e quando você olhava ela assim, eram iguais, perfeitas, bonitas, maravilhosas. E se você entrasse dentro dela e olhasse por dentro, você diria que eram 2 casas muito bem engenhadas, muito bem feitas, muito bem arquitetadas, muito maravilhosa, e quem sabe até a da areia pudesse chamar mais uma atenção. Mas a dificuldade e a diferença das duas foi no momento da crise, no momento do temporal. Tem crente que enquanto não tiver temporal é tudo igual. A igreja está cheia, é tudo crente, é tudo bênção, é tudo maravilha, tudo fala língua, tudo profetiza, tudo canta, tudo se alegra, tudo faz tudo. Aí vem uma crise. Aí a crise é que vai dizer quem está na areia e quem está na rocha. A casa foi descoberta quando veio o temporal, as enchentes e por aí afora. O crente, ele é visto da mesma maneira. Quando vem a crise, o problema, a dificuldade, e aí é que nós mostramos se estamos na areia ou se estamos na praia. E para finalizar, o que é estar na areia? É não dar a mínima importância para a palavra de Deus. O que é ter a sua casa na rocha? É valorizar e guardar no coração a palavra de Deus. Amém? Vamos orar a Deus? Podemos orar, irmão Vânio? Irmão Vânio vai fazer mais alguma coisa agora? Não? Já posso encerrar aqui então? Amém? Então eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão via online, que tem estado conosco aqui de Araranguá, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Aracaju, Sergipe, é isso? Meu Jesus, Deus abençoe vocês. E Moita Bonita, também Sergipe, Agronômica, Santa Catarina, cidade agronômica. E nós vamos orar por essas pessoas que estão ligadas conosco. E deixa eu lembrar mais uma vez o nosso povo aqui presente, da nossa igreja aqui local também, e todos esses que estão nos ouvindo. Eu espero que todos que estão na live é por situações que os impedem de estar na igreja. Caso contrário, se você ficou na live e não foi na tua igreja, você errou. Amém? Essa mensagem é para vocês aí da live também, viu? Porque agora eu ir na igreja, eu vou ficar aqui numa boa no meu sofazinho. A igreja é a igreja. A live a gente faz para aquelas pessoas que têm dificuldade. E como tem, gente, pessoas com dificuldade, moram quilômetros, ou às vezes um dia chuvoso, ou às vezes a maioria enfermo, não pode ir. Então é para isso que nós estamos estendendo a nossa escola via live. Agora, para nós que podemos, então não esqueçam, a igreja é e será sempre a igreja. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos orar por essas pessoas também, e já queremos agradecer. Pai, nós queremos te louvar nesta manhã. Glória a Deus. Pela tua bênção e pela tua graça. Aleluia. Pela manhã maravilhosa que tu estás nos dando neste domingo final de setembro já, Senhor. Jesus, muito obrigado.
Nós queremos te agradecer por grandes livramentos que tu tens nos dado. Glória a Deus. E queremos pedir a tua bênção na continuação deste dia. E que nesta noite, Senhor, o teu povo esteja na tua casa te servindo, te adorando, te louvando, exaltando o teu nome, Jesus. E aqueles que não podem, aqueles que ainda estão, Senhor, em grupo de risco, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão loucos, possam, Senhor, usufruir da tua bênção e da tua graça. É o que eu te peço nesta manhã. Senhor, cura as suas enfermidades, transforma as suas vidas. Sim, Deus. E nos permite viver, Senhor, feliz e alegre, mesmo em tempos de crises. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos da live. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos aqui presentes. E à noite teremos um culto com a participação dos casais. Deus abençoe a todos.